vai comer, põe a máscara, tira a máscara. No restaurante, vai no banheiro, põe a máscara. Senta, tira a máscara. Olha a barbaridade do absurdo que fizeram com as pessoas. Fizeram papel de bobo. E as pessoas ainda abraçando a ideia, eu sigo a ciência. Não seguiu a ciência coisa nenhuma, estava repetindo papagaio sem pensar. Então, estou à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvidas que vocês venham a ter. Pois é, doutor, eu vou então lhe perguntar sobre duas pautas, duas decisões que o Trump tomou nas primeiras horas do seu mandato, ou seja, a retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde e também, por outro lado, a questão do Anthony Fauci, ou seja, do conselheiro-chefe médico da Casa Branca, que foi perdoado preventivamente, foi pré-absolvido, absolvido então, preventivamente, vamos dizer assim. Deixa eu te falar, olha, eu quero... Não, era o óbvio, mas eu vou explicar. Deixa eu falar, olha, gente, eu quero que isso sirva para nós aprendermos como algumas pessoas não pararam para pensar e fizeram papel de bobo. Então, o Anthony Fauci, ele cometeu, provavelmente seria acusado de crimes, porque ele tomou decisões da cabeça dele, fazendo uma propaganda apenas para imunização, cancelando tudo que é tratamento com potencial efetivo, que a gente sabia que tinha, porque a gente estava tratando. Além do mais, ele participou, tem e-mails trocados dele com, esqueci o nome de um outro cientista, onde eles estavam lá patrocinando ganho de função, ocultaram que o vírus saiu de laboratório, mas o que eu quero que sirva de lição é que para aqueles que falavam, eu sigo a ciência, eles não estavam seguindo a ciência, ele estava seguindo um cara da cabeça dele, que tinha interesses outros que estavam muito além do benefício da humanidade. E isso ficou muito claro, por isso que eu acho que teve até uma guerra espiritual do bem contra o mal. O bem são aquelas pessoas que pensam nos outros, que pensam em terceiros, e o mal é aqueles que olham para o próprio umbigo, só pensam nos seus interesses, independente das consequências drásticas que podem causar. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o Biden resolveu dar uma pré-absolvição. Isso eu não vi nem aqui no Brasil. Quer dizer, o cara não foi nem acusado ainda, mas já foi blindado. Isso conseguiu bater a gente aqui, porque eu nunca tinha visto isso antes. Porque seguramente vão aparecer, como eu falei, vão aparecer um monte de absurdos, como foram ocultados dados de uma série eu não vou entrar nos detalhes, mas de uma série de eventos colaterais que a gente já via. Eu estou com a consciência tranquila que eu alertei. E esse cara fez muita gente fazer papel de bobo. Eu nunca esqueço uma vez no programa Pânico, o Emílio falou: o que você acha, o falso quer que a gente use 3 máscaras? E eu não aguentei, eu dei uma gargalhada na hora. Porque se fosse transmitido por gotículas, no começo eu até achava, mas quando eu vi que era por aerosol, não tem como a máscara conter, sem contar a observação que a gente viu que estava entrando. Em relação à Organização Mundial de Saúde, está registrado aqui no meu Instagram, eu nunca paguei um post, a gestão dela foi horrorosa. Foi uma gestão que não priorizou as necessidades, não priorizou a ciência, ela priorizou interesses próprios da propaganda que foi feita, e essa propaganda era regida por diretrizes que eram secundárias a interesses de outras pessoas, de outras, vamos dizer, grupos que estavam patrocinando a Organização Mundial de Saúde. Então, ela faz papel de ridículo. Quem me acompanha desde 2020 viu eu falando isso, viu eu explicando que não fazia sentido. Gente, o momento é de aprender, porque seja quem quiser que esteja falando, você tem que entender se faz sentido com aquilo que você está observando. Então, imagina a gente no avião, vai comer, põe a máscara, tira a máscara. No restaurante, vai no banheiro, põe a máscara. Senta, tira a máscara. Olha a barbaridade do absurdo que fizeram com as pessoas. Fizeram papel de bobo. E as pessoas ainda abraçando a ideia, eu sigo a ciência. Não seguiu a ciência coisa nenhuma, estava repetindo papagaio sem pensar. Então, agora, em função do que está acontecendo, vai aparecer muito mais coisa,
Obviamente, vai ter acusações para essas pessoas que estavam envolvidas em tudo isso. E eu não sei até que ponto, isso talvez o Constantino saiba responder mais do que eu, essa pré-blindagem pode ser duradoura, não sei quando isso pode ser duradouro. Mas é isso, quer dizer, o óbvio, está acontecendo o óbvio. E as pessoas esperam que elas acordem, porque fizeram um papel de bobos. Quem nos ouviu com raciocínio não é só médium, quem ouviu Constantino, quem ouviu Braddock, quem ouviu Pingo nos Is, quem ouviu via que não fazia sentido, mas a propaganda era toda e estava uma hipnose em massa. E quando a pessoa está hipnotizada, é que nem torcida, vira uma religião. O raciocínio, a serenidade, sai totalmente fora do contexto. A pessoa se sente parte de algo numa sociedade hoje em que as pessoas estão se sentindo muito sozinhas. Então foi fácil manipular essas pessoas. Mas eu quero que as pessoas aprendam. Aprendam Doutor para não serem Zeballos, mais manipuladas. respondendo muito boa noite, um prazer tê-lo aqui. Estou terminando o livro do Dispenza, Você é o Placebo. Uma das questões que o senhor levantou é que, sim, essas medidas de proteção e blindagem elas são duradouras, infelizmente. Muita gente está achando que o Trump pode chegar e simplesmente derrubar. O Biden praticamente confessou vários crimes, né? Blindou vários membros da família e o Dr. Fauci. Não foi por acaso. Eu queria só, nós estamos com o tempo encerrando, eu queria só escutar a sua opinião, que muito me interessa, sobre a segunda parte, a saída dos Estados Unidos da OMS. Qual é o impacto que o senhor vê nisso? Se realmente a OMS virou uma instituição também muito politizada e que abandonou, se afastou da ciência, qual é a sua opinião? Não, a minha opinião é o que o próprio Trump falou, que eu concordo. Ela tinha vieses que eram, vamos dizer, totalmente contrários. Ela tomava decisões totalmente contrárias às necessidades da humanidade. Ela regia, vamos dizer, dançava conforme a música dessas minorias que patrocinavam. E agora, eu acho que tem dois fatores aí que está acontecendo, que está me impressionando muito, como as pessoas estão mudando rapidinho, está todo mudando, está todo mundo né, procurando dançar agora conforme a música na linha do Trump. Então, o que a gente vai acontecer, eu acho que vai enfraquecer aquele fórum econômico que defende um governo único, eu acho que vai enfraquecer não, a Organização Mundial de Saúde já estava sem credibilidade, mas agora não vai ter mais o dinheiro que tinha para poder continuar fazendo a propaganda, tomar decisões por exemplo, absurdas, de gestão, de dizer que o monkeypox era um problema de saúde mundial, só com aquela indústria do pânico. Então, eu acho que isso não vai existir mais tão cedo. Eu acho que houve uma quebra de um projeto que está aí há anos. Eu estou escrevendo um capítulo que vai ser um e-book que o título é A Covid que te contaram é muito diferente da que eu vivi. Sim, existe e é também uma guerra espiritual. E lá eu vou botar um texto do David Martin, que é um especialista em bioweapon, que ele mostra todas as evoluções e já tinha patente desde 2002 para a vacina da Covid. Eles lá atrás, em 1970, acho que foi em 1998, eles viram que era impossível fazer uma vacina para a Covid, porque ele muda muito rápido. Uma coisa que eu já percebi na largada aqui. Então, quer dizer, tinha um projeto muito grande, que ainda tem, mas acho que está bem enfraquecido agora, com a Organização Mundial de Saúde, com o Fórum de Davos, com a ONU, que estavam fazendo uma propaganda e todos os carneirinhos iam atrás, mas chegou uma hora que essa história da pandemia foi tão dramática que, em vez de conseguirem os objetivos, eles promoveram a propaganda negativa de que eles acabaram com toda a credibilidade. Então, acho que a partir de agora, primeiro que o pessoal não vai ouvir mais tanto a Organização Mundial de Saúde, só aqueles que tiverem um alinhamento político com ela, mas não vai ouvir porque eles erraram demais. Então, ela perdeu muita força. Eu acho que muito disso, porque existe uma minoria poderosa no planeta, mas muito disso é porque a pessoa que eu acho que hoje que é um dos mais poderosos do mundo, não pelos bilhões que ele tem, mas pelo poder de comunicação com mais de 6 mil satélites no ar, que é o Elon Musk, que resolveu entender
que ele é a favor dos valores, que ele era contra isso, que ele não acha que tem muita gente no planeta. Então, eu acho que isso colaborou muito com as ideias do Trump para prevenir, na minha ótica, o que seria uma mudança radical da sociedade nos próximos 5 anos. Então, isso que eu acho. Então, a Organização Mundial de Saúde perdeu muito, e vai ter muita gente recuando da Organização Mundial de Saúde, dizendo que não é assim, dizendo que não é assado. E estou realmente impressionado com a resposta, como se tivessem com medo de sanções. É isso que eu estou sentindo, que vai desde da gente aqui até o pessoal das Big Techs, estava todo mundo lá. Agora, não é para a gente achar que vai ficar tudo às mil maravilhas, é para a gente entender que realmente, sim, houve uma reviravolta, a gente já pode falar o que a gente pensa, e um dos meus maiores receios eram quando a nossa liberdade estava em risco, como eu disse numa entrevista lá em 2022. Eu acredito que a tendência da liberdade está voltando para o mundo. Essa é a nossa Fabio tese. Barroso, obrigado, Hã? doutor. Fabio Barroso, sua pergunta para o doutor, temos 2 minutinhos para cada um, que já estouramos o nosso tempo. Fabio Barroso, depois Silvio Navarro. Tá bom. Primeiro, eu só vou deixar registrado que só a voz do Dr. Zeballos já nos traz tranquilidade, porque naquela época, lá em 2020, a gente ouvia e dava desespero realmente, então foi muito importante as suas entrevistas, a sua disposição, Dr. Zeballos, para poder informar as pessoas, e eu tenho certeza que ajudou muita gente, ainda mais nessa questão do medo, né, que foi realmente fora do comum, e concordo em muito, e minha pergunta vai até nessa direção. Eu me lembro do Dr. Wong, eu cheguei até a entrevistá-lo, ele era também, né, um médico fenomenal, que explicava totalmente como que é a receita de uma vacina. E infelizmente ele acabou falecendo logo no comecinho, e a luta ficou para vocês todos os outros médicos que lutaram realmente pela vida. O que o senhor acha que agora a própria medicina aqui do Brasil, que parou um pouco, né, as inovações, dado até aquele caso fatídico daquele plano de saúde que atendeu os velhinhos, não vou nem falar para não causar problemas na justiça, mas que foi escandaloso também nesse sentido. Ao meu ver, foram muito injustiçados. É verdade. No Brasil, não tem como fugir dessa tendência que está acontecendo nos Estados Unidos, porque existem fatos e que colocam as pessoas em risco. Existem fatos. Eu mesmo mandei um estudo agora que, se Deus quiser, vai ser publicado no Lancet Infectious Disease, está passando ainda pela ética do Instituto Dor, e onde a gente mostra algo que não está sendo divulgado, que é uma epidemia da síndrome pós-Covid, ou da síndrome pós-imunizante. E aí, o que acontece? A gente está vendo que as pessoas estão apresentando uma série de doenças, nós estamos vendo aumento no número de mortes por todas as causas, nós estamos vendo aumento absurdo em todas as faixas etárias de câncer, de neoplasia. Então, nós estamos vendo ainda que existem consequências que vieram pós-Covid. E agora vai ser possível questionamento. E questionar não é dizer que é uma coisa ou dizer que é outra. Questionar é raciocinar, observar, coletar dados e entrar num consenso. E hoje, a gente teve, graças a Deus, a gente teve uma inspiração, eu já entendi por que tem essa Covid longa, é uma fonte que vem do intestino, isso eu sei porque eu estou tendo resultados, e acho que já dá para a gente tentar reverter a grande maioria do processo. Mas o estrago já foi feito, e um primeiro sintoma que a gente vê, que mesmo aqui vai começar a mudar isso, é que as pessoas que foram imunizadas, tem um monte de gente arrependida aí agora, porque estão vendo uma verdade aparecendo. Então fica muito difícil a gente conter esse movimento pró-saúde, pró-verdade, fica muito difícil. Então eu acho que a tendência vai ocorrer exatamente o que está acontecendo lá. Mas, repito, eu estou impressionado com a velocidade das mudanças, desde suspender liberar refém, desde acabar com determinadas
políticas de minorias irem mais para a meritocracia, que eu acho que todos somos iguais, eu acho que todos temos que ter as mesmas oportunidades. Mas eu estou vendo que as mudanças estão muito drásticas, então acho muito difícil não chegar aqui. Acho muito difícil não chegar. E também eu não sou daquelas pessoas que apontam o dedo, não te falei, nada disso, porque isso leva a uma energia baixa, e você, quando faz isso, você desce na energia, não. Aqueles meus colegas que sabem que eu tenho razão, eu não faço a menor questão que venham se retratar comigo. Isso não vai melhorar, porque se eu fizesse questão, é porque eu tinha que fazer uma análise que eu devia estar com algum problema. Não, minha vida é uma delícia, eu sou feliz. Quem quiser se retratar, retrata. Quem não quiser, que seja feliz também. Então, então, por exemplo, eu acho que teve um monte de injustiça. É lógico que eu fui injustiçado, mas eu não sei por que eu fiquei meio blindado. Acho que eu nunca bati de frente com ninguém. Silvio Aí eu Navarro, vou sua mandar para pergunta. vocês, eu vou mandar para vocês esse que vai ter um upsell, que amanhã eu vou fazer um curso para as pessoas que não têm acesso à minha consulta entenderem o que é essa SIM pós-Covid. E um dos bônus em relação a uma das opções que eu fiz foi escrever a minha impressão da Covid. Eu vou mandar no WhatsApp do Consta. Consta, você distribui aí, porque a minha visão do que aconteceu, e eu até termino ainda com o lado espiritual. Eu menciono todas essas injustiças que a Fabiana comentou. Eu acho que vai ser muito interessante para vocês, principalmente, que vocês fizeram parte ao meu lado de tudo isso. Silvio Navarro, sua pergunta para o doutor. Olha, eu não vou fazer nenhuma pergunta. O Dr. Zeballos foi a maior referência que eu tive desde 2020. Foram várias entrevistas na Jovem Pan, na Rede TV, a oportunidade agora aqui no Bradock, na Revista Oeste, em vários lugares. Só tenho a agradecer a ele por tudo que ele fez pelo Brasil. A verdade, ela é teimosa, ela vem à superfície. Então, eu queria que esses minutos que a gente ainda tem, Carlos, que o Dr. Zeballos, com a voz tranquilizadora que ele sempre teve nesses anos, que ele deixasse algumas palavras para quem está nos assistindo em relação ao pós-Covid, porque eu acompanhei no Instagram dele, tem uma postagem sobre o pós-Covid, eu acho importante, e se ele puder, nesses minutos, passar essa mensagem para quem atravessou, né, todo esse processo. Bom, o que a gente fala de pós-Covid e pós-vacina, isso acontece porque a proteína spike, que é o que causa a doença, fica circulando por muito tempo. Se isso acontece, eu deduzi, depois que eu vi que o vírus se replicava nas bactérias do intestino, que poderia haver uma fonte constante do intestino e a pessoa ficava com essa mini Covid. E essa proteína, ela é multissistêmica. Essa proteína, ela vai pelos capilares e inflama. E dependendo de onde ela inflama, é um quadro neurológico, é um quadro de memória, é um quadro de fadiga, é um quadro de aumento da chance de trombo. E talvez, não dá para a gente afirmar isso, precisamos ter estudos com muita cautela, mas talvez isso explique o porquê da mudança radical no número de casos de câncer, isso explique por que tem atletas caindo com muito mais frequência do que caíam naquelas maratonas. Talvez isso explique tudo isso. Mas a boa notícia, eu tenho resultados, isso não é uma coisa, vou publicar esses resultados, está no caminho, é que se você restabelece o microbioma intestinal, os resultados são de recuperação na grande maioria das pessoas. Então a gente já entendeu de onde vem isso, vou publicar esse estudo e tenho certeza que nós vamos ajudar muita gente. Eu fiz amizades com médicos dos Estados Unidos, da África do Sul, do Reino Unido. Eu vou mandar esse artigo para eles também, porque, por exemplo, o próprio Peter McCullough aí nos Estados Unidos, ele tem um protocolo que ele fala que desintoxica, mas são 3 medicamentos, um deles é a notoquinase, que eu também uso, mas demora 1 ano no caso dele. No nosso caso, depois de 4 a 6 semanas, os resultados são maravilhosos, e eu deduzo que isso só pode estar ocorrendo porque a gente está cessando a fonte da spike, e não simplesmente tratando a inflamação. Então eu quero que vocês fiquem assim, otimistas, porque a gente já tem uma solução. Mas outro dia eu fui dar uma palestra, mandei as pessoas que estavam com falta de memória, cansaço e fadiga levantarem as mãos. Era um auditório de 700 pessoas. Quase metade levantou as mãos que estavam com algum tipo de sintomas, mostrando que isso realmente está presente. E não é só a vacina, é também gente que, mesmo que não tomou vacina, que fica com
o vírus no intestino. Isso vai ficar muito bem documentado, e hoje a gente sabe, eu acabei tendo que me aprofundar, estudar, eu não era um expert, mas que as bactérias que moram no intestino, que a gente chama de microbiota, que geram o ambiente no intestino, que a gente chama de microbioma, são fundamentais, elas têm uma associação simbiótica com o ser humano para prevenir doenças inflamatórias e aumentar a longevidade. Quem não tiver um intestino sadio vai viver menos. Quem tiver acima do peso vai viver menos. Quem tiver sedentarismo vai viver menos. Isso está muito claro. Nunca foi tão importante melhorar os hábitos. E envolve algo mais complexo, porque as pessoas, às vezes, elas em ansiedade ficam com a dependência do açúcar, que leva a todos esses malefícios de ganho de peso, de tudo isso, de aumentar a inflamação. Isso porque existem uma questão de dentro da gente, as pessoas têm muitas questões a serem resolvidas, por isso que eu acho muito importante a meditação, a introspecção, o Theta Healing, não apenas só uma terapia convencional, porque a hora que você estimula o seu paciente a viver, ele vira a chave e consegue ver o que é uma vida saudável. Então eu acho que nesse século agora 21, nunca foi tão importante se cuidar, ficar do jeito que eu estou vendo todos vocês aqui, estão muito elegantes. Obrigado, Dr. Zeballos, e com certeza voltaremos a falar disso e de outros assuntos aqui no Bradock Show. Infelizmente, o nosso tempo é o único tirano aqui do programa, mas com certeza fica aqui já o nosso convite para uma próxima ocasião. Mais uma vez, obrigado pela participação, volte sempre. Obrigado a todos e muito honrado. Eu fiz grandes amigos nessa pandemia e vocês fazem parte disso, tá? Um beijo enorme para vocês. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Bradock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Bradock Show. Palavra de super-herói. Bradock Show.